Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia de palestras do Ecofórum com o tema Mudanças Climáticas. E hoje as apresentações serão a conservação da caatinga, um endêmico em risco, com Paulo Reis, alterações climáticas e seus efeitos sobre os oceanos, com Roberto Diniz, a importância dos serviços ecossistêmicos no atual cenário de mudanças climáticas no Brasil, com Gabriela Oliveira, e adequabilidade ambiental e unidades de conservação, o que estamos protegendo, com Ivan Junqueira. Lembrando que teremos um intervalinho para dúvidas e discussões e também que vamos fixar a lista de presença, tudo isso aqui no chat do YouTube. E lembrem também de deixar o like aqui no nosso vídeo. E agora nós vamos dar início às nossas apresentações. Então, bom Ecofórum! Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um dia de apresentações do nono Ecofórum Mudanças Climáticas. Sou Paulo Venâncio, biólogo e atualmente discente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, da UFLA. A apresentação tem como título A Conservação da Caatinga, um endêmico em risco. Bom, o roteiro de apresentação. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as definições da caatinga, a sua distribuição ao longo do Brasil, parte do conhecimento atual da ciência acerca do bioma e seu estado de conservação. Vou passar então para as mudanças climáticas e seus efeitos sobre o bioma e falar sobre alguns cenários que foram projetados, foram previstos para o futuro desse bioma. E, posteriormente, vamos finalizar com os efeitos antrópicos, onde eu vou falar sobre o déficit na pesquisa na região e sobre distúrbios antropogênicos crônicos que têm acometido a caatinga. Bom, o bioma caatinga. Bom, da onde vem esse termo caatinga? Ele tem uma origem tupi-guarani, onde Ca significa mata e Tinga significa branca, então é mata branca, se referindo ao aspecto esbranquiçado da vegetação da caatinga em boa parte do ano, já que ela é uma floresta tropical sazonalmente seca, ou seja, boa parte do ano ela possui um estresse hídrico acentuado, chegando a taxas de precipitação a zero ao longo de meses. Ele é o único bioma endêmico do Brasil, ou seja, ele é encontrado exclusivamente aqui no Brasil, em nenhum lugar mais no mundo. Ela se distribui predominantemente na região nordeste do país, pegando uma parte ao norte de Minas Gerais. E essa característica, estresse hídrico acentuado, fez com que antigamente acreditasse que a caatinga apresentasse uma baixa biodiversidade, mas hoje se sabe que não. A biodiversidade da caatinga ela é impressionante, tanto faunisticamente como floristicamente. É justamente essa característica de estresse hídrico que causa um alto grau de endemismo nessa biodiversidade, ou seja, uma biodiversidade que é exclusiva desse bioma e exclusiva do Brasil. Por exemplo, até 2018 a gente tinha 3.150 espécies vegetais registradas para a caatinga, sendo 23% dessas espécies endêmicas e 31 gêneros endêmicos da caatinga. Para peixes, tínhamos 386 espécies, sendo 203 espécies endêmicas, olha a quantidade da caatinga. Para anfíbios, cerca de 98 espécies, onde 20 são endêmicas para a região, 79 espécies de lagartos, 138 endêmicas e, por fim, 183 espécies de mamíferos, sendo 11 endêmicas. Imagine a quantidade de espécies de invertebrados e o grau de endemismo. É realmente impressionante. E o estado de conservação da caatinga? Ele é crítico. É realmente crítico e, pelo que tem tido de produção científica, a previsão é piorar cada vez mais, caso nada seja feito. Bom,
nós temos que apenas 7,5% da região apresenta algum grau de conservação, seja ela unidade de conservação, APPs, APAs, e destes 7,5% apenas 1% possui proteção integral, ou seja, estão dentro de unidade de conservação de proteção integral. A área toda da Caatinga, nós temos que 60% dela já foi modificada de algum modo, por diferentes graus, pelas ações humanas. Portanto, nós temos que a Caatinga tem um alto grau de ameaça e é extremamente vulnerável a mudanças climáticas, aos efeitos antrópicos e tende sim a piorar. Bom, agora vamos falar sobre as mudanças climáticas na Caatinga. Bom, nesse artigo do Di Oliveira e colaboradores 2012, foi feita uma série de modelagens estatísticas a fim de entender como que em cenários de aquecimento global, em quais áreas da Caatinga apresentariam uma maior adequação climática para mamíferos endêmicos. Foi então modelado para os anos de 2020, 2050 e 2080. Foram utilizadas variáveis climáticas como concentração de gás carbônico atmosférico, precipitação, temperatura, dentre outras variáveis climáticas. Aqui então, nesse mapa, nós podemos ver que a maior concentração de remanescentes de vegetação natural se encontra na região oeste da Caatinga, sendo a região leste muito mais degradada. Posteriormente vou falar o que leva a essa maior degradação na região leste. E a partir dos modelos foi visto que é justamente nessa região oeste onde tem o maior número de remanescentes de vegetação nativa que vão apresentar uma área de maior adequabilidade climática para esses mamíferos. Portanto, os fragmentos remanescentes de mata nativa irão apresentar maior adequabilidade climática para essas espécies, e o trabalho acaba destacando a importância da preservação desses fragmentos que se encontram predominantemente na região oeste da Caatinga, já que eles vão atuar ou já atuam como refúgio para a fauna ali encontrada, já que em diferentes cenários de mudanças climáticas, essa fauna vai acabar tendo que se distribuir, se dispersar para encontrar melhores locais, melhores hábitats. Então, nós temos que essas regiões com fragmentos de remanescentes de mata nativa são prioridades de conservação. E estudos que foram feitos para prever o futuro da Caatinga. Salazar e colaboradores em 2007, apesar desse artigo ser um pouco antigo, ele é muito bem citado, é um artigo bem robusto. Foi feito então, a partir de modelos estatísticos, a projeção dos efeitos das mudanças climáticas nos biomas sul-americanos. E o que foi encontrado para a Caatinga? Justamente uma elevadas chances de desertificação até 2099. Ou seja, com as ações humanas, mudanças climáticas e uma série de outros fatores que estão ainda para ser estudados ou talvez não sejam estudados a tempo, nós vamos perder um bioma que é exclusivamente brasileiro, com uma alta biodiversidade, com uma beleza, com uma exuberância gigantesca, e ganhar um deserto pobre em biodiversidade. E os efeitos antrópicos, então? Primeiramente, eu vou falar sobre o déficit na pesquisa. Por que a Caatinga é tão pouco investigada, tão pouco estudada? Esse estudo realizado pela Lessa e colaboradores em 2019 buscou entender quais os fatores que explicam esse viés no conhecimento científico na Caatinga. Então, foi observado que as condições extremas que dificultam o trabalho, ou seja, por ser um ambiente xérico, onde a vegetação apresenta uma diversidade, uma quantidade gigantesca de espinhos e outros mecanismos de proteção e
e para estresse hídrico, acaba dificultando o acesso a essas áreas pelos pesquisadores. Nós temos a distância entre a região e os centros de pesquisa, justamente nessas regiões mais próximas das capitais dos estados, possuem um maior número de estudos justamente por essa questão de distância, e as regiões a oeste, por estarem mais distantes, recebem menos atenção, que também nós temos uma correlação positiva entre a densidade de rodovias e o número de pesquisas na região, ou seja, quanto maior a densidade de rodovias próxima à região, maior é o número de estudos ali, devido a permitir com que os pesquisadores cheguem mais facilmente à região e façam os estudos. E também tem essa questão do primeiro artigo, que teve um foco mais conservacionista, ser datado de 1993, que é relativamente recente. Então, os estudos na Caatinga são relativamente recentes, sim. Nesse mapa aqui do artigo, nós temos que até 2008, entre 1993 até 2008, eram baixíssimas o número de estudos na região e já tínhamos uma predominância maior na região leste da Caatinga. Até 2017, então, esse número aumentou bastante, mas novamente se concentrando mais próximo de regiões de maior densidade de rodovias e mais próximo de centros de pesquisa, deixando a região oeste, onde tem o maior fragmento, se a gente for lembrar do outro estudo, onde tem o maior número de fragmentos de vegetação nativa, maiores locais mais propícios para conservação. Então, essa região é deixada de lado devido a esses fatores que foram mencionados. E os distúrbios antropogênicos crônicos? O que é isso? Eles são efeitos aditivos de múltiplos estressores antropogênicos que levam a sutis alterações, mas contínuas na estrutura, na composição, no funcionamento dos ecossistemas naturais. Ele se difere de efeitos negativos como se fosse um desmatamento. Você consegue perceber, você consegue ver ele agindo, você consegue perceber ele de imediato. Essa é a diferença. Então, nesse estudo realizado por Anton Giovanni e colaboradores em 2020, foi objetivado entender as potenciais mudanças na Caatinga em função das variáveis população humana, a presença de população humana, a infraestrutura, a pastagem, o fogo e exploração madeireira. E foram anexadas em um índice de distúrbio antrópico crônico. E foi gerado esse, além de outros mapas, onde nós podemos ver uma grande concentração desses distúrbios crônicos na região mais a norte e mais a leste da região da Caatinga. O que bate com os outros mapas que eu apresentei, que é onde temos um maior número de rodovias, um maior número de centros de pesquisa e mais próximo das capitais, onde tem uma maior população, maiores distúrbios. E na região oeste nós podemos ver que está mais em verde, né? Que é uma região menos impactada. Não quer dizer que não está sendo impactada, quer dizer que está sendo menos impactada quando comparada à região leste. Então nós temos uma região que é a oeste, que está propícia a ser foco de conservação, mais propícia a ser foco de conservação, para a preservação e conservação da biodiversidade da Caatinga. Bom, a partir disso tudo, nós podemos concluir que é necessário práticas adequadas de manejo e expansão de redes de áreas protegidas existentes ou a criação de novas áreas de proteção, visando conter o declínio da biodiversidade e fim da Caatinga. Um maior investimento e um maior esforço em pesquisa na região da Caatinga e ser mais homogênea ao longo de toda a extensão da Caatinga, não somente concentrar na região leste, mas também ir para a região oeste, que é uma região prioritária para a conservação, devido a um maior número e maior densidade de remanescentes nativos, e
Diferente do que se pensava anteriormente, é realmente necessário ações de conservação e manejo, sendo bem urgentes atualmente, diferente do que se pensava antigamente. Certo? É isso, pessoal. As imagens utilizadas, referências bibliográficas. Bom, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouquinho melhor sobre a caatinga, seu estado de conservação, a preocupação acerca da conservação. E é isso. Dúvidas, críticas podem ser deixadas no chat ou enviadas pelo meu e-mail que está na tela ou pelo Instagram que também está aí. E é isso. Vou estar à disposição no chat para respondê-los com o maior prazer. Muito obrigado, boa noite e aproveitem as próximas apresentações. Abraços.
Boa noite, pessoal. Tudo certo? Todo mundo bem aí? Estão se cuidando? Isso aí. Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse Ecofórum. Eu espero que esteja sendo muito proveitoso. E agora vamos dar prosseguimento. Então, meu nome é Roberto Diniz. Eu sou biólogo e atualmente mestrando aqui no programa de Ecologia Aplicada da UFLA. Meu tema escolhido foi alterações climáticas e seus efeitos sobre os oceanos. A minha sequência de apresentação, só para ninguém ficar perdido, vou fazer uma introdução breve aos oceanos, entrar mais realmente no tema de mudanças climáticas e falar sobre a biodiversidade, e depois fazer um paralelo. Então vamos começar com o tópico 1, fazer uma introdução aos oceanos. Primeiramente, o que são, né? Em definição, eles são uma vasta extensão de água salgada que cobre 3/4 da Terra. Cada parte dessa extensão, ela cobre uma superfície determinada. Uma definição bem de dicionário aí, só pra gente... Então, a origem. Ele tem sua formação atrelada lá aos processos de constituição da superfície terrestre, né? Lá nos primórdios. Mais especificamente, quando a gente teve uma série de ocorrências de grandes precipitações, volumes muito grandes de precipitações. E quando eu digo isso, é lá no início mesmo, milhões de anos atrás. Qual que é a diferença, então, de mares e oceanos? Muita gente tem essa dúvida, então é uma dúvida até simples de resolver. Então vamos lá. A principal diferença, então, é basicamente extensão e profundidade, né? Os oceanos, então, eles são maiores, normalmente eles envolvem um continente, ou continentes, e são divididos em 5. Já os mares, eles são partes dos oceanos e têm características variadas. Eles podem ter a salinidade diferente, o tamanho diferente, a profundidade diferente, e normalmente eles estão cercados por uma porção terrestre, né? Ao contrário dos oceanos. Então, quantos são e onde eles estão? Eu deixei a perguntinha aí, mas é de brincadeira, 1 ou 5, porque a gente faz essa divisão, né? Até algumas características realmente se alteram um pouco de um para o outro, mas eles estão todos interligados, né? Então, no caso, a gente divide em 5, onde o Pacífico ele é o maior, né, em extensão do planeta Terra. E lembrando aí que a Terra não é plana, hein, galera? Pelo amor de Deus. Um lado da imagem está em contato com o outro. Depois a gente tem o Oceano Atlântico, localizado aí entre as Américas, a África e a Europa. Oceano Índico, na parte sul da Ásia, entre África e Oceania. Depois o Oceano Glacial Ártico, localizado no extremo norte, delimitado ali pela parte superior dos continentes. E o Oceano Antártico ali, delimitado ao redor da Antártida. Então vamos para o tópico 2, falar sobre realmente as mudanças climáticas e sobre biodiversidade. É importante a gente lembrar, né, ressaltar que o ambiente marinho, ele é responsável pela maior parte do oxigênio produzido para a Terra. Ele armazena enormes quantidades de carbono, fornece 15% aproximadamente do consumo de proteína do mundo, ou seja, através de peixes e outros e derivados do mar, e ainda regula a temperatura global. Mesmo assim, eles não recebem, né, a importância que deviam e vêm sofrendo com grandes problemas ano após ano. Então, quais são esses principais efeitos sobre os oceanos? Eu vou trazer 3 aqui, que são, o tempo é curto, então eu vou trazer 3 e a gente vai entrar mais sobre eles, que são aquecimento, a acidificação. Vocês podem pensar que essa imagem tem a ver com o oceano, né, mas vai ser explicado, e a desoxigenação. Um pouquinho então do aquecimento, né? Ele ocorre por uma reação física simples, né? A troca de calor, em que o aquecimento da atmosfera transmite energia térmica para as águas e eleva assim sua temperatura. Portanto, ele ocorre de forma natural, porém, tem sido intensificado em uma alta velocidade pela ação antrópica, ou seja, a ação humana, como resultado do aquecimento global. Então, esse aquecimento acelera as taxas de derretimento do gelo, que sofre influência também do aquecimento da atmosfera. Então,
água com uma temperatura maior, atmosfera com uma temperatura maior, culminam no derretimento mais rápido do gelo. Então, está intimamente ligado ao aumento do nível do mar, sendo responsável por cerca de 42% do aumento médio do nível do mar global desde 1993. Além disso, a temperatura da superfície do mar ela aumentou em média 0,07 graus por década durante o século XX, o século passado. Então pode parecer pouco, mas para os organismos que ali estão é uma diferença significativa. Então vamos a exemplos práticos do que os organismos tendem a fazer. Então pode ter a mudança dos locais de peixe, né, com uma tendência de ganho de espécies no Ártico e grande perda de espécies nos locais das regiões tropicais. Essa projeção, né, ela sugere que por conta do aquecimento os peixes buscariam águas em temperaturas mais agradáveis para a espécie, que no caso seriam águas mais aos polos ou mais profundas. Então, e só ressaltando que essa grande perda de diversidade aqui nas regiões tropicais, ela de forma nenhuma seria compensada por esse ganho. Esse ganho seria ínfimo perto dessas perdas. Além disso, a gente tem uma alteração na dinâmica do fitoplâncton, né? Em que o aquecimento provavelmente está contribuindo para um declínio de biomassa do fitoplâncton marinho, particularmente também em latitudes baixas. E o que acarretaria essa mudança na dinâmica do fitoplâncton? Então, uma diminuição do fitoplâncton, da biomassa de fitoplâncton, acarreta na diminuição da produção primária, que acarreta em uma redução drástica na produtividade pesqueira, e como também na diminuição do oxigênio disponível na atmosfera. Mas pode estar perguntando como que funciona, né, essa dinâmica. Normalmente, os oceanos eles têm picos de produtividade que ocorrem em momentos que tem a quebra da estratificação da coluna d'água. Essa quebra de estratificação, o que acontece? A água ela tende a aquecer na superfície, né, e ficar mais fria na profundidade. E em momentos do ano tem essa quebra da diferença de temperatura, em que a água vai se misturar, vai revolver ali. E aí joga nutriente para baixo e tem um pico de produtividade. Com o aquecimento da superfície do oceano, teria uma intensificação então nessa estratificação, que resultaria então numa dificuldade maior de quebra, e assim diminuiria a disponibilidade de nutriente nas partes mais profundas do oceano. Então, voltar para cá. Falar um pouco então sobre a acidificação agora. Nada melhor do que uma imagem para ilustrar. Então, como está mostrando aí, o oceano ele absorve o CO2 da queima de combustíveis fósseis. Esse CO2 então ele dissolve na água do mar e forma o ácido carbônico. E tem a liberação de íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, os H+, eles então atuam no aumento da acidez e na diminuição do pH marinho. Além disso, esses íons de hidrogênio eles se juntam aos íons do carbono e formam o bicarbonato. Quando se tem essa formação do bicarbonato, a gente tem então uma diminuição da concentração dos íons de carbonato disponível aos organismos. Um dos organismos que utiliza aqui na imagem fala dos corais, e eu vou dar outros exemplos aqui na frente. Volta para cá. Então, algo que pode estar relacionado a essa acidificação, então, é uma sensibilidade dos peixes. Como que acontece essa sensibilidade? Embora alguns pareçam ter uma forma de compensar essa perturbação ácida básica dos oceanos sobre alta concentração de CO2, alguns deles têm uma sensibilidade relacionada ao crescimento do autólito, que é esse ossinho aqui, que ele é formado de carbonato de cálcio. Então, como eu disse no slide anterior, está tendo uma diminuição na oferta de carbonato no oceano. E esse ossinho aí ele tem a função de equilíbrio e algumas outras funções, incluindo a função neural. Então, se você atrapalha o crescimento dele, você logo está atrapalhando o desenvolvimento da espécie de algum modo. São estudos recentes que vêm apontando que no grau atual de carbonato disponível, né? Então, no grau atual de acidificação do oceânico e projeções futuras, vai ter um aumento constante desse problema. E ele também a acidificação então também é prejudicial aos invertebrados, isso já é certeiro, já tem mais tempo que foi descoberto. Então ela aumenta a mortalidade, reduz o crescimento e o sucesso reprodutivo,
e tem interferência na calcificação deles, principalmente nos que possuem concha. Volta para cá. Então a gente tem a desoxigenação que ela ocorre em alguns casos, mas que a mudança climática está ampliando o problema. O oxigênio ele não se dissolve, né, facilmente na água, e quando a água está quente ela retém menos oxigênio, ou seja, é um problema levando a outro. O aquecimento, levando a outro não, ampliando o outro. O aquecimento, então, aumentando as taxas de desoxigenação. Além disso, a gente tem o excesso de entrada, né, de nutrientes por fontes terrestres, que levam à hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio. Esses nutrientes eles vêm principalmente pela ação humana, né, produções agrícolas, esgoto, etc. Então esses nutrientes eles acabam caindo no mar. A gente tem um boom de alga, de proliferação de alga por conta desses nutrientes. Essas que vão morrer e quando elas morrem elas vão ter que ser decompostas. Elas vão ser decompostas então por micro-organismos que utilizam o oxigênio e quando eles utilizam esse oxigênio em grande escala, eles reduzem drasticamente a disponibilidade para os outros organismos. Então, agora, de uma forma geral, o oxigênio disponível no oceano diminuiu mais de 2% desde 1960. Novamente, pode parecer pouco, mas para os organismos ali é realmente relevante. E em águas rasas e tropicais, os seus recifes de coral são particularmente vulneráveis aos eventos de baixa de oxigênio. Então, a gente tem... Opa, vamos voltar para cá. Mudança no tamanho dos peixes, que o crescimento dos peixes ele é limitado pelo suprimento de oxigênio, logo espécie uma redução do tamanho máximo das espécies. E além disso, né, a ameaça aos recifes, que eles são mais susceptíveis à hipóxia, como dito no slide anterior, e estudos mostram que provavelmente essa ameaça ela é mais imediata e ela pode ser maior do que o aquecimento e do que a acidificação dos oceanos para a sobrevivência dos recifes de coral. Então, o aquecimento prejudica, a acidificação prejudica, mas ao que parece, essa hipóxia pode ser um dos principais problemas, a principal ameaça para os recifes de coral. Entrando no tópico 3 aqui, ser rapidinho para não estender muito. Vamos voltar para cá. Então, aqui. Então, outro problema, ou vários problemas climáticos apresentados, né? E a gente ainda tem a poluição, derramamento de resíduos, a sobrepesca, pesca incidental e arrasto, além da pesca fantasma. E isso, ele contribui, ele agrava o problema das mudanças climáticas. Por quê? Porque esses fatores, eles podem aumentar a sensibilidade biológica do sistema. Então, os animais que estão ali, eles podem ficar mais sensíveis a mudanças por conta desses quesitos. E quando eles estão mais sensíveis às mudanças, vêm as mudanças climáticas e em todas as condições que eu citei anteriormente, e isso pode então agravar e dificultar a permanência das espécies em certas regiões. Trouxe uma frase do Barack Obama, dita em 2015, que ele fala mais ou menos: somos a primeira geração a sentir o impacto da mudança climática e a última geração que pode fazer algo a respeito, mostrando que é algo imediato e a gente precisa de uma mudança imediata. E quais são as soluções, então? Não, ele não vem sendo uma solução, né? Era mais para dar alguma coisa aí em vocês. Mas a principal forma de solucionar o problema, tanto ambiental quanto climático, é através de política. E elas podem ser em âmbito local ou global. No caso de global, seria mais mitigação e local, adaptação. Um exemplo seria de global seria conferências e acordos mundiais. Aí eu trouxe a COP25, que ficou conhecida até como Blue COP, que a ideia era levantar mais o tema dos oceanos. Infelizmente não teve muitos avanços. E, além disso, em questão local, colocar em prática o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, no caso do Brasil, e desenvolver novas políticas. A gente, infelizmente, parece que está indo para trás, né? Em vez de evoluir. Mas é isso então, pessoal. Qualquer referência que vocês precisarem podem me pedir. Gostaria de agradecer a vocês por estar assistindo essa palestra, agradecer a presença de todos aqui nesse Ecofórum e eu espero que vocês estejam tirando muito proveito. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela Melo Oliveira. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras. E hoje eu vim apresentar um trabalho com o tema de serviços ecossistêmicos no cenário de mudanças climáticas no Brasil. Bom, vamos começar definindo o que são serviços ecossistêmicos. Segundo a literatura, eles são fluxos de materiais, energia e informação que provêm dos estoques de capital natural e são combinados ao capital de serviços humanos para produzir bem-estar aos seres humanos. Segundo a AEM, a Avaliação de Recursos Ecossistêmicos do Milênio, a gente pode dividir os serviços ecossistêmicos em 4 categorias, sendo elas a de regulação, que provém o controle de cheias, desastres naturais e doenças, regulação do clima, o de provisão, que é o fluxo de alimentos e água, princípios ativos e madeireiros, e recursos energéticos, que é a biodiversidade, a cultura, que é a espiritualidade, lazer e educação, e suporte, que é a reciclagem de nutrientes e formação do solo. Bom, aqui a gente vai se ater à categoria de regulação, mais precisamente à categoria de regulação do clima. Bom, serviços ecossistêmicos e as mudanças climáticas. Questões relacionadas ao suporte ofertado pela natureza e a prestação de atividades economicamente ativas vêm sendo cada vez mais discutidos, pois são fundamentais para o bem-estar humano. Em paralelo, as mudanças climáticas é um dos temas mais discutidos ao redor do mundo nos últimos anos, e esses dois temas estão interligados entre si. Aqui na imagem eu coloquei alguns efeitos das mudanças climáticas, que a gente vai ver alguns deles mais para frente. E não dá para falar sobre mudanças climáticas sem falar do efeito estufa. Bom, o efeito estufa, ele faz com que a temperatura da superfície da Terra seja maior do que seria caso não existisse na atmosfera. Então, parte da radiação solar é absorvida pela superfície terrestre e parte volta para o espaço. A parte da radiação que é absorvida pela superfície terrestre, a gente chama ela de infravermelho, que é o calor. Então, esse infravermelho ele é absorvido pela camada de gases do efeito estufa que envolve o planeta. Vale lembrar que o efeito estufa, dentro de certos limites, ele é de vital importância, ele é um efeito natural e muito provavelmente não existiria vida na Terra como a gente conhece hoje se não existisse esse efeito. O que pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento desse efeito e que pode acabar destabilizando o equilíbrio energético no planeta e originando um maior aquecimento. Bom, agora a gente vai falar sobre os gases do efeito estufa, que podem ser conhecidos pela sigla GEE. Várias atividades antropogênicas e setores econômicos emitem esses gases, como, por exemplo, a queima de combustível fóssil das indústrias, o mau uso do solo, o desmatamento e as queimadas. Então, os gases do efeito estufa, eles são o dióxido de carbono, que é o CO2, o CH4, que é o metano, e óxidos nitrosos, que são conhecidos como NOx. Então, eles aumentam a retenção de radiação infravermelha na atmosfera, o que intensifica o efeito estufa e, consequentemente, eleva a temperatura média da Terra. Aqui na figura eu coloquei alguns fatores, né, sobre o aquecimento global, e aqui mostra que no Brasil, por exemplo, as mudanças climáticas elas ameaçam a agricultura e podem aumentar a disseminação de doenças, como a malária e a dengue. Bom, segundo dados do IPCC, o IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Os impactos ambientais e sociais das mudanças climáticas serão diversos, afetando a maioria dos interesses vitais da sociedade. Ainda segundo o IPCC, são previstos impactos como ondas de calor, secas, inundações, ciclones, incêndios florestais e o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Parte desses impactos a gente já consegue sentir ao redor do mundo e aqui no Brasil.
E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde entra o Brasil nisso tudo? Bom, o Brasil ele figura como um dos maiores países emissores de gases do efeito estufa, devido aos altos índices de desmatamento e de queimadas ocorridos. Bom, eu trouxe algumas notícias aqui recentes que falam um pouco sobre o desmatamento nos últimos meses. E essa última notícia é de março de 2021, que fala que o desmatamento na Amazônia Legal tem recorde. Bom, isso faz a gente pensar um pouco, né? E a gente vai entender o porquê que isso é tão perigoso daqui para frente. Bom, então a importância dos serviços ecossistêmicos para as mudanças climáticas. O sequestro e a estocagem de carbono. Esse tema de sequestro e estocagem de carbono, ele está intimamente ligado às mudanças climáticas, porque ele é um processo que retira o gás carbônico da atmosfera e leva para as plantas e para o solo, como se fosse as plantas, os solos e os oceanos servissem como um sumidouro desse gás carbônico. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, o solo ele emite 5,2 gigatoneladas de gás carbônico, isso em condições de desmatamento e de queimadas, mas o solo ele pode sequestrar 11,2 gigatoneladas desse gás carbônico, quando, por exemplo, temos uma floresta em pé, né? E, mais uma vez, o Brasil, ele possui uma das maiores florestas tropicais do mundo, e ela é extremamente essencial para o ciclo de sequestro de carbono no planeta, que ele responde por cerca de 14% do carbono assimilado por fotossíntese e abriga 17% de todo o carbono estocado em vegetação em todo o planeta. Mas tá, como que ocorre esse sequestro de carbono? A transformação do carbono atmosférico em carbono estocado no solo. Então, basicamente, nas florestas, o carbono ele é armazenado pelas plantas juntamente aos efeitos positivos do solo, que como eu havia falado, o solo também ele funciona como um sumidouro de carbono. Então, por exemplo, a parte da fotossíntese, as plantas absorvem esse dióxido de carbono da atmosfera e ele é armazenado como carbono. O carbono é armazenado como forma de carboidrato, que é como a gente conhece a celulose, por exemplo. Como eu havia falado, não são só as plantas que conseguem sequestrar carbono, os oceanos e os solos também conseguem. E cada hectare de floresta em desenvolvimento absorve 150 a 200 toneladas de carbono durante esse processo. Bom, a floresta amazônica, então, ela tem um valor de serviço ambiental consideravelmente alto, porque ela contém a quantidade de carbono armazenada equivalente a 1,5 décadas de emissões antropogênicas globais, e a derrubada da floresta implica na liberação de toneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, a gente pode ver que são dois caminhos, né? Ela pode ser benéfica, ajudando a sequestrar esse carbono, mas caso seja derrubada, ela pode emitir toneladas de gases do efeito estufa, né? Bom, eu coloquei aqui alguns dos possíveis impactos que serão sentidos no Brasil até 2100, e um deles é o desaparecimento completo da floresta, que está previsto nas hipóteses mais pessimistas. As mais otimistas falam que a gente vai perder metade da floresta. E isso pode acontecer se a temperatura média da região aumentar mais de 5 graus. Vale lembrar que não é só isso, pode acontecer chuvas e tempestades muito fortes, e um outro exemplo é que o Nordeste pode virar um deserto também, devido a essas mudanças climáticas até 2100. Bom, eu trouxe uma alternativa futura que eu acho importante e que eu, particularmente, quase não vejo falar, e eu acho interessante trazer aqui, que é o pagamento por serviços ambientais, mais conhecido como PSA. O PSA ele é definido como uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou o uso da terra que possa assegurar esse serviço é adquirido por um comprador e de um provedor, e o provedor garante a provisão deste serviço. Basicamente,
é a remuneração ofertada para quem preserva uma floresta, por exemplo, ou qualquer outro recurso. Essa área de atuação para o PSA é onde surge como uma ferramenta de gestão sustentável e as técnicas de valoração ambiental são uma ferramenta para mostrar o custo que a degradação pode gerar. E entre as modalidades de PSA está o mercado de carbono, que cada tonelada de gás carbônico que não é emitida ou é retirada da atmosfera, por exemplo, com um serviço ecossistêmico, ele pode ser negociado no mercado mundial. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem me mandar e-mail. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu vou estar aqui disponível, tá? Muito obrigada.
Boa noite a todos. Meu nome é Ivan Junqueira, sou biólogo, mestre em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, atualmente doutorando em Ecologia Aplicada na Universidade Federal de Lavras, e vou trazer um pouquinho do tema de adequabilidade ambiental e unidades de conservação. O que estamos protegendo? Primeiro, adequabilidade ambiental é o quanto o ambiente é adequado a determinada espécie ou grupo, né? Quanto ele é adequado ao seu estabelecimento, ocorrência, sobrevivência, entre outros. Então, quando a gente fala de adequabilidade ambiental, é quanto o ambiente é adequado àquele determinado grupo ou espécie. E unidades de conservação, segundo o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos por poder público, com objetivo de conservação, né? E têm os seus limites definidos. Isso é uma questão importante. Unidades de conservação, elas são definidas no espaço. Com relação à conservação da biodiversidade, isso não é um conceito estático. Ele se molda com o tempo à medida que a gente acumula conhecimento. E conhecimentos, por exemplo, né, no surgimento das espécies, como foram os processos que deram origem às espécies, e também acúmulo de conhecimento, do nosso conhecimento sobre distribuição e as necessidades de cada uma dessas espécies. Um primeiro grande paradigma que a gente quebra com relação à conservação das espécies está lá atrás, quando a gente deixa de entender as espécies como uma criação divina e passa a entender elas como fruto de um processo evolutivo, né? E é importante a gente entender isso, porque a partir do momento que elas não são mais criadas por um processo divino ou surgem espontaneamente, que a gente traz essa ideia de origem e descendência, uma questão muito importante começa a vigorar, que é a questão do tempo, né? O tempo, o entendimento nosso sobre o tempo, quanto tempo as espécies demoram para surgir, qual a idade da Terra, por exemplo, é muito importante para a gente entender as necessidades das espécies e da manutenção dessas espécies. Até mesmo para a aceitação geral da teoria evolutiva de Darwin, o tempo foi um grande problema. No seu livro Origem das Espécies, ele fez um estudo e calculou a idade da Terra mais ou menos em 300 milhões de anos. O que mesmo para essa época, que já era um tempo muito maior do que se aceitava antes, por exemplo, na época de Linneu, as pessoas adotavam uma idade bíblica para a idade da Terra, né? E por volta de 5 mil anos. Então, as ideias de Darwin, propondo que as espécies se modificavam com o tempo, não eram factíveis com essa percepção de tempo da Terra, né? E ele trouxe, então, essa idade de 300 milhões de anos, que mesmo assim não era uma idade suficiente para que toda a diversidade da Terra surgisse. Isso gerou uma grande discussão naquela época, né? Para vocês terem uma ideia, o estabelecimento da idade da Terra, como a gente conhece hoje, por volta de 4,5 bilhões de anos, ele só foi estabelecido, de fato, em 1956, com os trabalhos com trabalhos com isótopos radioativos de chumbo e de urânio, né? Então, se a gente for ver, é muito recente que a gente tem esse entendimento do tempo que levou para surgir a Terra e, consequentemente, a diversidade que existe nela. E por que eu trago essa discussão? Se a gente for pensar em unidades de conservação, por exemplo, ou áreas protegidas de uma forma mais ampla, a gente tem, em 1862, a desapropriação da área da Floresta da Tijuca por Dom Pedro II, que ordenou o reflorestamento dessa área, né? Se tornando uma área protegida, principalmente porque estava faltando água no Rio de Janeiro. Então, foi uma demanda, né? Foi a criação de uma área de proteção porque tinha uma demanda existindo sobre isso, né? Faltando água no Rio de Janeiro. E no caso de Yellowstone, Yellowstone foi criado por causa de sua beleza cênica. Um lugar muito bonito que as pessoas julgavam que precisava ficar da forma como se encontrava. E essa informação é importante porque tanto quanto da criação da Floresta da Tijuca ali, quanto Yellowstone, Darwin ainda era vivo. Então, as aceitações das ideias de Darwin, nesse primeiro momento, não influenciavam em nada na criação dessas áreas.
né, se essas áreas eram criadas por demandas específicas ou por causa de belezas cênicas, em geral. Com o andar da aceitação das ideias do Darwin, e aí a gente pode falar da década de 30 até os anos 2000, né, foram criadas muitas unidades de conservação, e a maior parte delas sempre foram criadas para preservar espécies raras ou ameaçadas, né, regiões com alto índice de endemismo, áreas que tivessem sob intensa pressão antrópica na tentativa de salvar algumas partes dessas áreas, né, e sempre buscando oferecer áreas que funcionassem como refúgio para as espécies. Então aqui a gente tem essa ideia da preservação atrelada à nossa primeira grande quebra de paradigma, que foi o entendimento que as espécies não surgem do nada, né? Então, unidades de conservação foram seguindo esse caminho de preservação das espécies, preservação dessas entidades, espécies. Mas a gente foi entendendo melhor também como funcionava o processo evolutivo, né? Entendendo que funcionava através de processos aleatórios de mutação, né? Essas mutações como fonte das variações, que com um acúmulo através do tempo, que trazia para a gente espécies novas, né? Que geravam espécies novas. Então começou a aparecer também uma outra necessidade. E isso na Lei 9.985, de 2000, que é o SNUC, né, aparece pela primeira vez na legislação brasileira a referência a essas interações e fluxos gênicos, né, que unidades de conservação elas têm que auxiliar na preservação do fluxo gênico entre as espécies. E essas ideias foram muito bem compiladas também em um livro de 2005, publicado pela Sociedade Civil Mamirauá, que chama Os Corredores Ecológicos das Florestas Tropicais do Brasil. A importância que tem a conexão entre essas áreas protegidas para a preservação da biodiversidade. Ao longo do tempo também, a gente foi acumulando muito conhecimento, principalmente com relação a como funciona as questões espaciais que nos cercam, por exemplo, aqui nessa figura o trabalho da Horn, de 2010, de como que foi moldada a bacia amazônica ao longo dos milhões de anos. A gente foi entendendo melhor também as interações de ambiente, né, em escala mais macro, por exemplo, as interações entre a floresta atlântica e a floresta amazônica. E, principalmente, a gente conseguiu entender melhor como as espécies estão distribuídas no espaço. Essa é uma figura que mostra que as espécies não estão distribuídas de forma homogênea, existem locais com mais espécies, né, com maior diversidade, e locais com menos espécies, menor diversidade. E mesmo olhando esse mapa, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode, por exemplo, dividir ele por grupos, né? Aí aqui grupos de aves, mamíferos e anfíbios, e a gente consegue identificar que essas espécies não estão distribuídas também de forma homogênea no espaço. Cada grupo está distribuído de uma forma diferente no planeta. Com esse acúmulo de conhecimento, né, a gente falando sobre distribuições, a diversidade, outras técnicas surgindo, a gente consegue também, por exemplo, saber quais locais a gente tem maior diversidade genética para determinados grupos, né? E com isso, né, a gente consegue também sobrepor onde estão as áreas de conservação e saber se as áreas de conservação estão onde a gente tem maior diversidade genética, por exemplo. Nessa figura, a gente consegue ver ali bem pequenininha as áreas de conservação, do lado direito, né, e as áreas em vermelho, onde tem maior índice de diversidade genética. A gente vê que a gente praticamente não está conseguindo proteger muito essas áreas com grande diversidade genética. Outra questão que a gente também avançou muito o conhecimento nesses últimos anos foi sobre a própria degradabilidade ambiental, né? Locais que apresentam condições à manutenção de determinada espécie ou grupo. Através de modelagens e dos pontos de presença dessas espécies, a gente consegue hoje entender quais são as condições necessárias, né? A gente consegue prever quais são as condições necessárias para que determinada espécie ou grupo aconteça naquela região e prever também suas distribuições potenciais, áreas que são adequadas àquela espécie. Não só no presente, mas também montar cenários através de modelagem para predizer como essa distribuição de áreas adequadas vai se modificar com o tempo, né, com o tempo e com o acúmulo de mudanças ambientais, sejam naturais ou antrópicas.
E com o nosso aumento do conhecimento sobre a adequabilidade ambiental, a gente consegue, por exemplo, identificar lacunas de conservação, né? Onde são áreas que o ambiente vai mudar ou onde são áreas de refúgio e que não estão sob proteção de unidades de conservação. E com isso direcionar nossos recursos de uma maneira mais adequada. O problema surge quando a gente começa a entender um pouco melhor a adequabilidade e a gente entende que a adequabilidade muda com o tempo, né? Ela muda com o tempo. E aí a gente começa a identificar cenários como esse que eu trago para vocês. Essa é uma espécie de primata, Saimiri vanzolini. Ela é endêmica de uma porção da área de várzea da Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Mirauá. E ela, nesse mapa da esquerda, mostra ali os pontos de ocorrência identificados, né? E as áreas potencialmente adequadas para essa espécie, atualmente. No entanto, com o passar do tempo, né, através de modelos de mudança climática, a gente consegue identificar como que vai estar essa adequabilidade ambiental, por exemplo, daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Essa modelagem trouxe, através das expectativas de mudanças que ocorrerão, né, por mudanças climáticas, como que vai estar a adequabilidade ambiental dessa espécie no ano de 2070. E a gente pode ver um deslocamento muito grande da área adequada. Só que tem um problema. Mesmo essa espécie estando dentro de área de conservação e a maior parte da sua área adequada futuramente também esteja dentro de unidade de conservação, essa espécie tem dois problemas. Um, ela não consegue passar de uma área para outra por causa de barreiras naturais, ela não consegue se deslocar para outra região que seria mais adequada, e na outra região que se tornaria mais adequada essa espécie, também já existe uma espécie de primata do mesmo gênero, que é um potencial competidor. Então, as espécies, mesmo dentro de unidades de conservação, elas podem não estar tão protegidas quanto a gente pensa. E isso, enfatizando que eu estou apresentando para vocês um cenário de uma espécie que ocorre na Amazônia, dentro de uma área de conservação, que é cercada por outras áreas de conservação. Imagina se a gente pega, por exemplo, num contexto nacional, né, as áreas diferentes. Por exemplo, a Amazônia apresenta grandes áreas sob proteção ambiental, grandes áreas de conservação. No entanto, algumas outras regiões, como o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, apresentam poucas áreas de conservação, e essas áreas são muito pouco conectadas, impedindo ainda mais o deslocamento dessas espécies atrás de áreas que sejam mais adequadas à medida que a adequabilidade dessas áreas forem mudando. Então, a gente levanta a seguinte questão: a gente está perdendo espécies mesmo dentro de áreas de conservação, porque ou elas não conseguem se locomover por causa de barreiras naturais, ou porque as espécies têm algum competidor já na área que seria mais adequada para ela. Imagina esse cenário em áreas onde o ambiente do entorno dessas unidades de conservação já é bastante antropizado, já sofreu bastante com ações antrópicas. Então a gente precisa, o mais rápido possível, ampliar as nossas discussões sobre o que de fato estamos protegendo, né? Mesmo dentro de unidades de conservação. Será que a gente está fazendo o mínimo necessário para garantir que os processos evolutivos continuem ocorrendo de forma natural? Ou será que a gente está criando ilhas de conservação e que, com as mudanças de adequabilidade ambiental, a gente vai ter um declínio acentuado dessas espécies, mesmo em áreas onde hoje a gente considera que elas estão preservadas, né? E cabe a nós fazer com que esse conhecimento que a gente tem avançado ao longo dos anos chegue o mais rápido possível nas discussões de legislação. Até mesmo porque pode ser que a gente não tenha tempo o suficiente para esperar que esse conhecimento seja incorporado nos próximos 50 anos. Então a gente tem que ampliar a nossa capacidade de discussão perante as legislações, principalmente as legislações de utilização do espaço, de políticas de utilização do espaço, para que essa legislação contemple desenvolvimento de forma mais sustentável e que a gente consiga trazer, de fato, melhoras à perpetuação das espécies no espaço. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Agradeço à CAPES pela minha bolsa de doutorado, ao Programa de Ecologia Aplicada, ao qual estou vinculado, e também ao Laboratório de Diversidade Sistemática de Mamíferos da UFA.
É isso, valeu.
Bom, estamos chegando ao fim de mais um dia do nosso ciclo de palestras e também já estamos quase no finzinho do nosso evento. Então, eu encontro vocês aqui amanhã para o nosso último dia do Ecofórum. Boa noite e se cuidem!